Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Trago aqui hoje para a gente analisar uma questão bem interessante de leis de Newton, que tem no contexto cinemático também, dentro do contexto de líquidos, ou seja, empuxo, Arquimedes, tá? Vamos lá aqui. Um corpo de pequenas dimensões e densidade ρ é abandonado no fundo de um recipiente de profundidade h que está completamente cheio de um líquido de densidade ρl, ρ do líquido, onde ρ é menor que ρl, quer dizer, a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido. Devido ao empuxo do líquido, o corpo é acelerado no sentido da superfície, saindo do recipiente e atingindo uma altura h, medida a partir da superfície desse mesmo líquido. Considerando desprezíveis resistência ao deslocamento no líquido, a tensão superficial desse líquido, a resistência do ar, encontra uma expressão para essa altura h, hzinho, em função dos parâmetros apresentados. É uma questão que envolve uma série de situações, né? Tem vários assuntos aqui ao mesmo tempo, e uma síntese de conteúdos, né? De parâmetros a serem analisados, melhor falando. Tá? A densidade do corpo, a densidade do líquido, a altura desse recipiente, e ele quer saber a altura que ele vai acima desse líquido quando ele é colocado, né? Ele é expelido desse líquido, porque ele vem acelerando e ele é expelido. Então, além de entrar uma série de situações aqui de empuxo, lei de Newton, move, enfim, a gente tem que analisar também quais são as grandezas que vamos ter que usar. E essa parte algébrica e manipular as grandezas que temos aqui para poder apresentar a nossa solução. Tá? Então vamos lá para o outro quadro para a gente entender como é que funciona essa parte. Com certeza que tem um empuxo. Dá até uma dica aqui, o empuxo do líquido sobre esse corpo. Vai levá-lo para cima. E a densidade desse corpo é menor que a do líquido, porque ele vai tender a flutuar. Né? Então vamos lá para o outro quadro rapidinho. Bem, então eu coloquei aqui que o empuxo que atua nesse corpo é a densidade do líquido, o volume imerso desse corpo no líquido, que nesse caso ele está lá no fundo, é o volume total dele, é um corpo de pequenas dimensões, está lá, e a gravidade local. Bom, eu não tenho o V como uma grandeza a ser relacionada para encontrar aquela altura acima da superfície, mas eu tenho a densidade do corpo. Eu sei que a densidade do corpo é a massa do corpo pelo volume do corpo. E aí, isolando o volume, fica a massa por densidade do corpo. Joguei no lugar do volume, eu coloquei massa por densidade. Então isso aqui representa anteriormente o meu volume. Tá? E coloquei desta forma aqui para ficar mais simpático, vamos dizer assim. Então o meu empuxo é a densidade do líquido dividido pela densidade desse corpo, vezes a massa, vezes a gravidade, né? Coincidentemente o peso desse corpo. Tá? Mas enfim, até uma análise bem interessante de ser feita aqui é que a razão de duas densidades é adimensional. M vezes G é o peso, é em newtons, estou em puxo, é dado em newtons, está batendo certinho. Uma boa prova, uma prova real, se o que a gente está fazendo tem coerência, e tem coerência mesmo. Tá? E aí eu tenho que fazer duas análises. Uma análise do corpo no líquido, porque ele tem um comportamento no líquido, tá? E depois quando ele é expelido do líquido, ele sai do líquido. Tá? Então vamos analisar aqui agora no líquido. Aqui eu faço o DCL do corpo, ou seja, o diagrama de corpo livre do corpo no líquido. Nele atua a força empuxo e a força peso. E eu sei que ele vai acelerar, porque o empuxo é maior que o peso. Por quê? Porque eu sei que a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido. O líquido vai empurrá-lo para cima. Tá? Então está aqui. A minha aceleração vai ser para cima. Ora, se aqui há um desequilíbrio, eu vou aplicar aqui, dado referencial ao desequilíbrio, segundo a lei de Newton. Então posso falar aqui, a força resultante aqui vai ser, nesse caso, esse empuxo menos o peso. Então vai ser empuxo menos peso. Ora, o que sempre é a força resultante? É a massa vezes a aceleração. Isso é igual ao empuxo, que tem essa expressão aqui, densidade do líquido sobre densidade, vezes massa vezes gravidade. Então vamos botar aqui, ó. Densidade do líquido sobre a densidade do corpo, vezes M vezes G, menos peso, M vezes G. Ok? Mesmo que esse corpo tenha pequenas dimensões, seja muito pequeno, a massa existe, a massa não é zero, existe. Então, posso dividir tudo pela massa M aqui. Né? Então,
cada parcela dessa dividindo por m, então fica a minha aceleração igual ρ L sobre ρ vezes g menos g. Colocando o g em evidência, para ficar uma modelagem mais simpática, vou botar aqui, a aceleração vai ser g que multiplica ρ do líquido sobre ρ do corpo menos 1. E aqui eu tenho uma expressão para a minha aceleração. Vamos ver de novo como a gente fez aqui, se a dimensão fecha. Vamos lá. De novo, isso aqui é adimensional, porque pode ser, não é assim, quilograma por metro cúbico por quilograma por metro cúbico, enfim. Então isso aqui dá um número adimensional. G, metro por segundo quadrado, bateu com a aceleração. A dimensão desse campo aqui é igual à aceleração. Então, por enquanto, tem uma expressão bem simpática, que vai muito ao encontro do que realmente é a aceleração. Então, a gente conseguiu fechar e analisar a aceleração nesse movimento de subida do corpo dentro do líquido. Tudo bem? Até aí. Tá ok? Bem, então vamos lá. Eu deixei aqui a aceleração para a gente lembrar o valor dela, quer dizer, a expressão que corresponde à aceleração que esse cara vai ter no líquido. Tá? Aqui está abaixo do líquido, a uma altura Hzão, ele parte do repouso, ele é acelerado com uma aceleração desse valor aqui. Tá? Bom, na verdade, para eu saber qualquer tipo de análise para ver quando ele sai do líquido, e ali foi bem claro anunciado, desprezando a resistência que ele tem no deslocamento no líquido, né, viscosidade, a tensão superficial na hora da saída desse líquido, ele é de pequenas dimensões, também facilita isso, ao longo do movimento dele no ar, desprezando a resistência do ar, tudo ideal para a gente poder fazer uma coisa bem no contexto ideal. Tá? Então, dentro dessa situação aqui, é importante saber que a velocidade final, né, no líquido vai ser a inicial do ar. Então, preciso saber qual é a velocidade dele de saída, né, do líquido. Com que velocidade esse líquido vai expulsar? Não, vai expulsar mesmo esse corpo para fora do líquido. Então, tem que achar a velocidade dele. Tá? Ele parte do repouso, que ele foi abandonado a uma altura, né, uma profundidade H, no fundo do recipiente, ele vai acelerar. Foi o que eu fiz aqui. Estou usando o velho Torricelli. Por quê? Porque para mim não importa analisar o tempo aqui. Eu tenho a distância, eu tenho a aceleração, quero saber o V final dele, Torricelli. Tá? O que eu fiz? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial também ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, o espaço percorrido por ele aqui. Esse V inicial é 0. Está aqui. O meu ΔS, que ele vai percorrer aqui no líquido, é o tamanho, né, H, essa profundidade desse recipiente. Ele vai andar H e vai ser expelido com essa velocidade. Eu deixei de maneira mais simpática essa expressão para velocidade. Eu sei que essa aceleração aqui é esse valor aqui, mas eu vou usar isso aqui ainda algumas vezes. Para ficar uma coisa mais simples, para a gente poder resolver, eu vou deixar assim em função de A. Na hora certa eu vou substituir esse valor. Tudo bem? Até aqui. Tá ok? Bem, então vamos lá. Agora vamos finalizar com o movimento dele no ar. Ele sai da água, tá? Supondo que a velocidade que ele está aqui, na iminência de sair, é a mesma que ele sai, naquelas condições todas que a gente já falou no quadro anterior, tá? Então ele sai com uma velocidade V, que é esse valor aqui, ó, 2AH, onde o A está aqui ainda, para nos lembrar que o ar é isso aqui que a gente achou lá no quadro inicial, tá? E ele vai até uma altura Hzinho, onde ele zera a velocidade. Aqui tem 2 formas de fazer isso aqui, bem interessante. De novo, aplicar Torricelli, que isso aqui é um movimento vertical livre, né? Então, na verdade, só tem aqui a gravidade atuando. Poderia aplicar a Torricelli aqui, acharia, mas vamos fazer de uma forma diferente. Vamos aplicar o conceito de energia. Já que aqui é movimento livre, não há atritos, eu vou colocar a minha referência aqui na superfície do líquido. E eu posso falar o seguinte: a minha energia mecânica inicial aqui é somente a energia cinética, porque ele está sobre o referencial aqui, não tem altura. Lá no ponto mais alto, a minha mecânica é somente a gravitacional, a energia potencial gravitacional, porque não tem mais velocidade, tá? Mas como o meio é conservativo, a energia mecânica se conserva. Então, como a gente já fez Torricelli no quadro anterior, vamos aplicar aqui energia. Então, vamos lá. Então, eu posso falar aqui, pela conservação da energia mecânica. Então vamos lá. Eu posso falar que a energia mecânica
final é igual à energia mecânica inicial, porque esse meio é conservativo, não tem atritos. Então a energia mecânica se conserva. O que está mudando é a modalidade energética. No final, ele tem altura, mas não tem velocidade. Então tem energia potencial gravitacional. Então tem mg H. Esse H aqui. Tá? No início, só tem energia cinética, não tem altura. Então tem mv ao quadrado sobre 2. De novo, a massa existe, não é zero. Eu posso dividir pela massa, cancelar. E vou achar que a minha altura, porque ele quer saber a altura, é igual a v ao quadrado sobre 2g. Ou seja, v ao quadrado é 2AH. Então, olha aqui, ó, substituindo no lugar do v ao quadrado por 2AH e aqui 2g. Ficou aqui a minha altura sendo A vezes H sobre G. Ora, agora sim vou pegar esse valor de A e vou substituir. A conta fica mais simpática. Então, vamos lá. Vou pegar aqui agora o valor de A que eu já deixei destacado ali, que achamos no quadro anterior. Então, vai ficar H igual. No lugar do A, eu boto G, que multiplica a densidade do líquido pela densidade do corpo menos 1 vezes H, que é a profundidade daquele recipiente, sobre G. Posso cancelar esse G aqui, então H vai ser ρ do líquido, quer dizer, densidade do líquido pela densidade do corpo, menos 1 vezes a altura H, que é a profundidade daquele líquido. Enfim, achei uma expressão para a altura Hzinho que ele tem após ser expelido pelo líquido, a partir da superfície do líquido, tá? Aqui está a minha altura Hzinho. E vamos tirar uma prova real de novo? Estou insistindo nisso, que eu acho interessante numa questão literal, vai sempre isso em mente, ficar tirando uma prova real se a unidade é compatível. De novo, isso aqui é adimensional, então isso aqui é apenas um número, tá? Isso aqui é dado em metros, centímetros, decímetros. Ok, está batendo, então a dimensão realmente é de uma distância, tá? Uma questão bem interessante, mexe com vários aspectos ao mesmo tempo. Enfim, hoje a gente fica por aqui, tá bom? Um abraço, tudo de bom.